Saudações tricolores, eu sou o Fio, esse é o canal Gol de Barriga e nessa segunda-feira falaremos sobre, enfim, sabemos os valores de Isaac, não tem nenhuma surpresa, é mais ou menos o que a gente estava imaginando mesmo, o preço que o Shakhtar vai pagar para tirar o nosso moleque da base para levar para a Ucrânia. E também falaremos de rodada do Brasileirão, tá? Se a rodada foi boa pro Fluminense, não foi boa, ainda tem 2 jogos hoje, mas perdendo nunca é boa, né? Mas vamos ver o tamanho do prejuízo aí. Vamos rodar a vinheta e começar a falar sobre Brasileirão e sobre Isaac, que não joga mais o Brasileirão. Antes de começar, eu vou agradecer vocês. Batemos 15 mil inscritos, então muito obrigado a todo mundo que compra essa briga aqui do canal Gol de Barriga. Rumo agora a 16 mil inscritos, tá? Então se você não é inscrito no canal, se inscreve aqui, ó. Clique em inscreva-se. Se você é inscrito, deixe seu like, que ajuda muito, tá? Vamos falar sobre os valores de Isaac. Vitor Lessa, meu sócio, meu amigo, soltou ontem à noite que o valor realmente é valor fechado de 10 milhões de euros fixos. Então a gente está falando aí de 63 milhões de reais, mais 2 milhões em forma de bônus, né? Então esses são os valores. Além disso, tem outros detalhes que vale a gente comentar, depois eu vou dar minha opinião de tudo, mas vou passar aqui as informações todas, né? O Fluminense vai ficar com 10% de uma futura venda e os bônus são considerados bem fáceis. Não sei como é que são bem factíveis, o que são bem factíveis, né? Mas tá? Isso aqui é meu modo de pensar. Eu sempre considero a venda o fixo e metade do bônus. Eu sempre considero que metade é impossível e metade é fácil. Então, para mim, o Isaac foi vendido, se alguém perguntar para mim, eu considero o Isaac vendido por 11 milhões de euros. Esse é o valor que eu considero no Isaac. Mas o Fluminense vai ficar com 10% de uma futura venda. Isso é bom porque é um moleque potencial e é bom porque o Shakhtar é um time que pega jogador novo para vender, né? Há uma cláusula de prioridade de compra para o Tricolor quando o jovem decidir voltar ao Brasil. Isso é importante porque, a não ser que seja uma compra milionária de 25, 30 milhões do Flamengo, Botafogo, Palmeiras, o Fluminense consegue chegar junto. Então hoje, se o Flamengo quiser contratar o Isaac querendo pagar 15 milhões de euros e o Fluminense tiver esse valor no caixa, ele vai lá, coloca 15 milhões e a prioridade é do Fluminense. Isaac vai ganhar 600% a mais, mas assim, o salário do Isaac era muito pequeno aqui ainda, né? A proposta foi considerada recusada pelo atleta, o staff reclamando da falta de oportunidade para o jogador. Não acho que ele ia ter mais oportunidades esse ano mesmo, não acho nem que seja um problema, não acho que era a hora direito para ele jogar. Você vai falar, mas o Lima, acho que o debate está muito mais entre o Ganso jogar no lugar do Lima, Nonato, a Costa, talvez o Lescano, mas o Isaac ainda é um moleque muito novo para jogar naquela posição, tá? Eu já falei minha opinião sobre isso. Eu acho que o Riquelme tem que ter mais oportunidades, tem tido algumas oportunidades do que o Isaac. Mas acho o Isaac mais potencial do que o Riquelme. Conseguiram entender, né? Acho que é só questão de posição em campo mesmo. Outra coisa, né? O Fluminense tinha 85% do Isaac, 15% era do staff do jogador, e nessa negociação o staff abriu de 15% para 6%, e também tinha 10% da exclusividade, que a reduziu para 7%. Ou seja, o Fluminense ficou mais ou menos com 87% dos 12 milhões ali, né? 12, que eu digo, na verdade, 10 do fixo e 2 do bônus, né? Ele ficou mais ou menos com 87%, que deu uma melhorada, mas mesmo assim, agora vem minha opinião, venda ruim para mim do Isaac. Acho que a venda pode se mostrar uma venda boa pensando em futuro. A gente pode descobrir que o Isaac não vai vingar como jogador, o Isaac vai ser um novo Metinho, pode acontecer, pode, a gente vai vir aqui lá na frente, como a gente faz hoje e fala, pô, você olha para a venda do Pitaluga, do Metinho, do Kaique, e fala, cara, foram boas vendas, com o futuro passou a ser boas vendas, mas no momento, acho que o Fluminense não está no desespero de caixa para vender o Isaac. Acho que dá para o Fluminense negociar por esse valor de 11 milhões, mais uma vez eu vou colocar 11, porque 10 e estou colocando metade dos bônus. Acho que não muda a realidade financeira do Fluminense, acho que o Fluminense teve venda esse ano do Cauã Elias, teve venda esse ano do Arias, teve premiação, então não é um desespero, e acho que cabe negociar com o Isaac. O Isaac não está tendo oportunidade, por causa do Ganso e por causa do Lima e por causa do Nonato, do Acosta contratado agora. Acho que isso cabe ser conversado junto com o Renato Gaúcho. A gente precisa lembrar que o Renato, isso são números, apesar de no Fluminense não parecer, o único jogador da base que ele deu oportunidade são os laterais e o Davi, mas muito mais por uma necessidade. E o Riquelme, sim, o Riquelme volta e meia, ele coloca o Riquelme já deve ter uns 12 jogos com o Renato Gaúcho. Acho que o Renato tem um histórico no Grêmio de revelar muitos jogadores. Isso você pode jogar em matéria Renato revelando jogadores de base, é do trabalho do Renato.
ao longo do tempo no Grêmio. Então acho que poderia ter uma conversa com o Renato de, cara, não queremos perder o Isaac. Você consegue dar mais minutagem para ele? Mais uma vez eu tô falando isso aqui de fora, não sei como foi a negociação. De repente o Isaac desesperado para sair, arrumando confusão, não parece, até porque renovou o contrato há pouco tempo. Então acho que era um trabalho que dava para você reverter isso, essa situação. Mais uma vez analisando de fora. Então acho que foi uma venda errada. Eu acho que 15 milhões de euros limpo na mão do Fluminense, sem bônus, eu começaria a debater, porque 15 milhões é uma venda realmente muito alta para você jogar fora. 11 milhões, ainda mais quando você coloca... E não adianta, as compras do Fluminense nessa temporada, o Canóbio, apesar de ser caro, é algo que tá se pagando, né? Tá jogando bola, tá entregando classificação, foi muito importante na nossa classificação da Copa do Brasil, das oitavas para as quartas contra o Internacional. Foi importante também na classificação das oitavas para quartas na Copa Sul-Americana, então isso bem ou mal dá para você ir abatendo o valor, mas a gente mais uma vez gastou com o Soteldo. O Fluminense paga pelo Soteldo 5 milhões e meio de dólares, né? Não são euros, mas são dólares, mas é algo parecido, por 50% do direito do Soteldo. E aí, curiosamente, se você fizer o dobrar isso aí, o Fluminense avaliou o Soteldo em 11 milhões de dólares. E a gente vendeu uma joia nossa por 11 milhões de euros. Então, assim, é algo que incomoda. É algo que não faz sentido. O mercado do Fluminense, o Fluminense sempre foi taxado por vender muito mal. Acho que o Fluminense, hoje em dia, melhorou muito as suas vendas. Isso não quer dizer que vende bem. Mais uma vez, eu não venderia o Isaac por 11 milhões. Mas se você parar atrás, se você vai comparar 6 anos atrás, a gente vendia o Isaac por nada. A gente perdia o Isaac, como aconteceu com o caso de Miguel, como aconteceu com o Marcos Paulo, como aconteceu com os jogadores, ou vendia até mais barato. A gente vendeu o Luiz Henrique por, se eu não me engano, 8 mais 5, né? Uma venda mais baixa de um jogador que era mais de realidade. Eu acho que a gente até está vendendo um pouco melhor, mas a gente está comprando muito mal. A gente está comprando mal. Ah, mas o mercado está caro? Está caro, mas o mercado não paga 5,5 no Soteldo. Isso é uma loucura do Fluminense, junto com o senhor Renato Gaúcho, que é um pedido dele, o Soteldo. Espero que jogue em algum momento. Eu não acredito. Esse vídeo não é sobre o Soteldo, é sobre o Isaac, mas é muito curioso quando a gente compara os valores e o Fluminense olhou o Isaac e olhou o Soteldo, com o valor de mercado deu a mesma coisa. Então não tem como eu não criticar, é uma venda que eu acho abaixo. Torço para que o Isaac jogue muito no Fluminense, no Shakhtar, seja vendido para um grande time. Eu sei que isso vai dar mais motivo para a gente reclamar e estaremos com razão, mas agora eu estou pensando nos 10% que o Fluminense tem e que entre mais dinheiro no Caixa Fluminense, até por ser o clube formador também, é o que a gente espera. Também não tem nada contra o Isaac, não torço para o moleque dar certo. Acho que claramente ele quis sair também, de repente não vendo oportunidade, é o que eu falei, para mim algo que dava para retornar, tá? Que dava para retornar. Algo que dava para contornar e o Fluminense não teve esse poder, não conseguiu. Agora a bola para frente e vamos avaliar, cara. Esse é o primeiro moleque que sai do nosso esquadrilho 07, né? Vamos ver o que o Fluminense vai fazer com o Wagner, vamos ver o que o Fluminense vai fazer com o Wallace Davi, vamos ver se o Fluminense, enfim, consegue renovar com o Riquelme, bota o Riquelme para jogar. Vamos ver se a gente tiver o Matheus Reis também, uma esquadrilha dessa que ganha tudo na base e o Fluminense não conseguir aproveitar ninguém no profissional, o Fluminense tem que ser questionado por isso. Como não utilizar uma geração tão promissora? Ainda é cedo falar isso, o primeiro jogador a gente perdeu sem utilizar, o Isaac joga 11 jogos com uma minutagem muito baixa e muito dessa no Campeonato Carioca. Um time totalmente alternativo. Então a gente precisa cobrar o Fluminense de saber usar essa geração, tá bom? Quero a sua opinião aqui, deixa nos comentários. Vamos falar agora sobre rodada do Brasileirão. O Fluminense começa perdendo, todo mundo de cabeça quente. Vamos ver o que aconteceu no decorrer da rodada. Fluminense abre a 21ª rodada perdendo para o Red Bull Bragantino lá em Bragança, né? Estávamos nesse jogo, um jogo que conseguiu tomar 2 gols em 3 minutos. Eu não lembro do Fluminense ter feito isso na história dele. E a gente começa a rodada na 8ª posição e vai acabar a rodada na 9ª posição, né? Hoje ainda tem Palmeiras e Sport, Flamengo e Vitória. Nenhuma dessas situações, tanto Palmeiras e Flamengo estão bem acima e Sport e Vitória estão bem abaixo, muda o nosso posicionamento na tabela. Então a gente perde uma posição. O Fluminense podia ter ganho de 2 a 3 posições nessa rodada, mas podia ter perdido 4 posições também. Acabou que perdeu uma posição e a gente vai avaliar um pouco a rodada, né? Para mim, assim, o Flamengo, hoje o Brasileirão tá Flamengo, Cruzeiro e Palmeiras disputando por título. Eu confio muito mais no Palmeiras para conseguir tirar esse título do Flamengo. Acho um time mais sólido e mais consistente com o Abel. O Bahia sozinho ali reinando na 4ª posição.
Depois um bolo entre Botafogo, Mirassol, São Paulo e Red Bull Bragantino, onde o Fluminense deixou distanciar, que estão ali mais perto do G6, e um outro, uma galera que tem Fluminense, Ceará, Corinthians, Atlético Mineiro, Internacional e Grêmio, que é quem está ali no meio de tabela, se der mole vai brigar embaixo, e se respirar consegue brigar pelo Libertadores, e quem vem brigando efetivamente pelo rebaixamento, que é Santos, Vasco, Vitória, Juventude e Fortaleza. O Sport, confesso que não acho que ele está brigando mais não, tá? Enfim, Cruzeiro ganha no Internacional, que é um bom resultado do Fluminense. Cruzeiro continua na briga ali com 41 pontos, a 2 pontos atrás do Flamengo, mas com jogos a mais, mas fica incomodando ali. E o Inter, a gente segura o Inter atrás da gente. O Cruzeiro segurou, né? Grêmio e Ceará, um grande empate 0-0, que é bom pro Fluminense. O Grêmio fica ali com 24 pontos, o Ceará fica com 26 pontos. São dois jogadores que podiam o Grêmio empatar com a gente e o Ceará poderia ter passado o Fluminense. Então, bom empate na arena do Grêmio. Bahia e Santos. Esse era claro que era melhor o Santos ganhar, né? Até para complicar um pouco mais o lado do Vasco na parte de baixo e também para a gente conseguir encostar no Bahia. Então, o Bahia se consolida na quarta posição. Mostra o tamanho daquele empate que a gente teve com o Bahia lá. A gente precisa lembrar que quinta-feira o Bahia é o nosso adversário. A gente precisa lembrar que na quinta-feira o Bahia é o nosso adversário na Copa do Brasil, né? Vasco e Corinthians. Assim, pensando matematicamente, era melhor o Corinthians perder o jogo, mas bom demais ver o Vasco na crise, né? Vasco ele na beira para entrar no rebaixamento, eu torcer pro Vitória hoje passar e o Vasco ir pro Z4. Fortaleza e Mirassol. Esse é outro jogo que a gente queria que Fortaleza ganhasse, mais uma vez para estar ali na zona de rebaixamento, e a gente precisa falar, né? Mirassol vai para a Libertadores 2026. Ah, mas o Mirassol é um time que vai entrar para cair. Reinaldo, um monte de jogador velho. O Mirassol vai fazendo um grande trabalho e vai conseguir para a Libertadores 2026. Juventude e Botafogo, mais um que a gente queria, a vitória do Juventude. O Juventude chega a sair na frente, o Botafogo vira o jogo 3-1 lá no Alfredo Jaconi, uma vitória grande do Botafogo, vinha de uma eliminação da Libertadores ali, tinha que mostrar para o seu torcedor alguma coisa e mostrou uma vitória, o Botafogo se consolidando na briga pelo G6, ali, G4, conseguindo com essa vitória. Esse é um jogo que foi um resultado muito ruim pra gente. São Paulo e Atlético Mineiro. Esse jogo ideal era o empate. São Paulo vai para 32 pontos, sobe 3 pontos em relação a gente, né, nesse momento. Sim. São Paulo vai a 32 pontos, dispara 5 pontos em relação a gente, porém o Atlético Mineiro, a gente segura, o Atlético Mineiro ele não empata com a gente, né? Ele continua com 24 pontos, mas o empate era o ideal no Morumbi. E o Atlético Mineiro vem fazendo um trabalho muito ruim. E Palmeiras e Sport hoje, sendo bem sincero, torcer para o Palmeiras ganhar do Sport hoje, porque o Sport, infelizmente, até queria que brigasse, saísse dali de baixo, mas eu torço na próxima rodada que ele vai enfrentar o Vasco na Ilha do Retiro, mas o Palmeiras ganhando, ele encosta no Flamengo, fica sempre ali um ponto, incomodando o Flamengo. E Flamengo e Vitória não é um jogo fácil, é jogo no Maracanã, mas a gente tem que torcer por Vitória. Tanto para o Flamengo perder esse título brasileiro, né, não conseguir para frente com esse título brasileiro que eles estão aqui botando no pedestal lá em cima, como também para o Vitória ultrapassar o Vasco e colocar o Vasco na zona de abaixamento, tá? Enfim, rodada média para o Fluminense, que se ganhasse poderia ser uma boa rodada do Fluminense, mas ele não fez a parte dele, né? Agora conseguir ganhar contra o Santos na Vila Belmiro no próximo final de semana, mas foco na quinta-feira, Fluminense e Bahia, tá bom? Deixa o like, se inscreve no canal. Hoje, no final da tarde, a gente vai fazer aquela live aqui, o Cafio. Não conseguirei fazer mais cedo hoje, porque tem daqui a pouco, eu vou participar do GE, ou já participei, quando vocês estão vendo isso aqui também, que eu não sei que horas eu vou soltar esse vídeo. Aí tem Charla, aí tem Jornada no Almoço. Depois do Charla, que eu fizer a participação no Charla, eu entro aqui pra gente trocar uma ideia de como foi Bragança, de como foi essa rodada e qual a minha expectativa para a Bahia quinta-feira, tá? Na verdade, eu vou pra Bahia na quarta. Tamo junto, até a próxima, valeu.